Pois uma entidade maligna me confrontou desde ontem. E essa entidade disse que se eu falasse o que eu falei aqui, eu receberia uma grande perseguição em cenário nacional. Mas eu não devo homens que não podem perdoar os meus pecados, mas eu devo aquele que morreu pelos meus pecados, que foi sepultado pelos meus pecados, que ressuscitou pelos meus. Pastores, precisamos orar, porque a igreja brasileira está sendo levada para um lado perigoso. A revelação que você vai ver agora causou um verdadeiro pânico nos gideões. O pastor Antônio Márcio não suavizou e expôs o que está destruindo a igreja brasileira por dentro. Assista antes que a verdade seja escondida. Não existe uma igreja verdadeira se ela não tem a verdade do evangelho. Pastor, é mais uma mensagem de desabafo? Não, é um aviso que Deus vai abalar as convenções brasileiras e já está abalando. Homens adúlteros, as suas vergonhas serão mostradas, os seus cargos serão derrubados, mas a noiva vai marchar, porque aquele que há de vir, virá. Cadê os adoradores aqui? O que esta igreja tinha? Num contexto do capítulo 17 de Atos dos Apóstolos, é reconhecido como Tessalônica, a capital da Macedônia, centro comercial e político, cidade idólatra de uma cultura plural, secretista, um ambiente totalmente hostil ao evangelho. E o mais pesado dessa cidade, eu espero que os irmãos não seja aquele adorador que você precisa ser emotivo para adorar, mas que você seja um adorador que quando vai ouvindo palavra, o seu coração vai se aquecendo e o nome do Senhor vai se glorificar. Eu espero isso. Porque não adianta marchar se não entendeu a mensagem. Não adianta pular se a palavra não é ensinada. Não adianta cantar se não conhece o texto. O contexto cronológico do tempo ministerial de Paulo para discipular essa igreja foi 6 meses, pastor André. Ele não tinha oportunidade de tempo e nem estratégia ou estratégia para formalizar um projeto de 3 anos. Ele foi interrompido com a perseguição. Agora o que é lindo, ele só teve 6 meses e deixou uma chama numa igreja que não fica debatendo em podcast, na ausência dos outros, porque toda ausência é coragem. Não, ele deixou uma igreja que tem identidade, que tem pertencimento e que tem propósito. Eu acho que essa igreja está aqui. Como assim, pastor? Simples, aleluia. A pergunta é, o que faz uma igreja recém-plantada com 6 meses ser um motivo, irmão, se tu não reagir, misericórdia, um motivo de gratidão apostólica? Eu vou repetir. Se Paulo fosse escrever uma epístola doutrinária para a formação da cosmovisão confessional, teológica, comportamental da igreja brasileira, qual seria o tema dessa carta? Para alguns, os Gideões missionário é um palco de disputa de ego. Para outros, os Gideões missionário é uma disputa de talentos. Mas para quem ora, para quem tem intenção nobre, nós estamos aqui para receber do céu e anunciar do céu. Tem 2 comigo aqui, deixa eu ouvir você. John Stott diz, pastor Adriano, a igreja deve ser uma comunidade alternativa, vivendo os valores do reino em meio a uma sociedade caída. A igreja não é banco, nem prédio, nem títulos. Banco não prega, título não prega, poltronas não prega, mas vidas lavadas, remidas, santificadas e cheias do Espírito Santo. Eu sei que tem 10 fez comigo aqui, cadê você? Ei! Se o prumo de Deus descesse hoje e medisse a minha fé e a sua fé como igreja, o que é que Paulo ia escrever? Alguém está no culto ainda? Primeira qualidade, primeira chama, como eu sinto o poder de Deus, da igreja em Tessalônica, que Paulo elogia. Se os irmãos estiverem comigo, me ajude a pregar. Diga, esta igreja tinha equilíbrio. Diga, equilíbrio teológico. Paulo afirma no versículo 4, pastor Adriano, e versículo 5: sabemos, eita, estou me controlando, que a vossa eleição é de Deus. Segundo, eu estive convosco, e o que eu deixei para você, sem gosta de Bíblia vai vir comigo, porque o nosso evangelho não foi somente em palavras, mas também em poder, no Espírito Santo, e com muita certeza. Como bem sabeis, fomos entre vós por amor de vós.
Não entendi, pastor. Simples. Não foi apenas um discurso, não era apenas emoção, era profundidade com unção. Ou seja, a igreja contemporânea enfrenta dois exemplos de quê? Dois extremos. Ou ela é intelectualmente fria, ou ela é emocionalmente sem fundamento. Ou ele pensa demais e não vive nada, ou ele sente tudo e não faz nada. Mas uma igreja que tem equilíbrio, ela tem palavra, tem fogo e tem fogo e tem palavra. Quem me ajuda a pregar? John Calvino vai dizer: a verdadeira fé é uma confiança firme e segura na graça de Deus. Charles Spurgeon diz: o Espírito não veio para nos tornar independente da palavra, mas para tornar a palavra viva em nós. Que igreja brasileira é essa? Que eu sinto mais do que entendo, ou que eu entendo mais e não sinto nada? Não. A igreja madura, ela tem palavra e tem fogo, fogo e palavra. Eu falo em línguas porque eu estou me alegrando, mas eu falo em línguas também porque eu estou entendendo. Eu dou glória porque eu me alegro, mas eu vou dar glória porque a escritura está sendo aberta. Alguém está no culto? Alguém está no culto? Não me entendi, pastor. Simples. Chegaram para um teólogo e perguntaram: qual é mais importante para a vida cristã? A vida de jejum e oração? Ou a vida de estudo da palavra? Vou esperar você acordar e voltar para o culto. Ele responde com uma pergunta: o que é mais importante para um pássaro? A asa direita ou a asa esquerda? Se tiver a asa direita e não tiver a esquerda, é pássaro, mas não voa. Se tiver a asa esquerda e não tiver a direita, é pássaro, mas não voa. Parafrasear, tem uma graça para descer aqui. Se é a igreja, ela tem que ter palavra, unção, unção e palavra. Vou repetir 3 vezes. Ela tem que, pulou aqui, deu glória aqui, escola bíblica dominical te espera. Pregou aqui, o culto de Santa Ceia, o seu pastor te espera. Ministrou aqui, aleluia. Deixa eu sintetizar. Mas aqui, graças a Deus, não é só uma palavra teórica, não tem nada a ver com os irmãos aqui. Tem gente que quer sentir mais do que estudar mais. Porque se ele estuda, é impossível alguém conhecer o evangelho e não morrer para si. Agora me diga, que tipo de igreja pode ser elogiada por Paulo, se a maioria de alguns itinerantes viajam 30 dias e se orgulham disso, e não tem filho criado, não tem referência de casa? Que tem de igreja é essa? Aleluia. Que quem ensina nossos púlpitos hoje, o divórcio se tornou comum, os artistas se tornaram mais importantes, mas Deus está chamando alguns missionários. Vem cá, meu filho, mostrar para esse povo que ainda tem gente verdadeira. Quem levanta as mãos e me ajuda a adorar? Quem levanta as mãos? O que eu acho lindo, minha pastora, me permita sentar do seu lado, é que Pedro, se não fosse judeu, Adriano, ia dizer que era cearense, falava demais, arretado, e nadava com peixeiro porque cortou a orelha de Malco. Ele vem e escreve a segunda carta de Pedro, que é escrito pelas suas memórias, e quem escreve é João Marcos, pastor auxiliar de Pedro em Roma. E ele escreve assim: ei moço, parafraseando no meu inglês, né? Rapaz, Paulo fala difícil, macho complicado para entender Paulo, mas o mesmo vai dizer, porém, se tu não reagir, irmão, devemos crescer na graça e no conhecimento. Vamos parar de frases de efeito e vamos ter mais conteúdos bíblicos. Vamos parar de tanto grito sem entendimento e vamos instruir o povo, porque é a palavra que sustenta o povo. Quem me ajuda a adorar? Eu vou gritar 3 profecias e quem estiver ligado comigo vai reagir. Teologia sem fogo esfria. Fogo sem teologia confunde. Mas palavra com fogo transforma. Menos tela, mais Bíblia. Vou falar baixinho, não vou pregar para você se emocionar. Menos show, mais Bíblia. Menos homem, mais Bíblia. Menos personalidades, mais Bíblia. Menos emocionalismo, mais Bíblia. É Bio. Se tiver 2 adoradores que creem nisso, eu sou o primeiro. Primeira qualidade da igreja que Paulo elogia: ela tem equilíbrio. Ela tem um conhecimento, mas ela tem um fogo. Ela tem um fogo, mas tem um conhecimento. Na mesma intensidade que ele pula na vigília, ele abre a Bíblia para estudar na escola bíblica dominical. Na mesma intensidade que ele rodopia aqui, ele vai para o seminário estudar.
Na mesma intensidade do grito dele aqui, ele vai ter devocional, ele vai investir. Alguém está entendendo minha didática? Ei, sabedoria Deus dá, mas conhecimento nós compramos e nós investimos. Eu vou gritar que acho que alguém ouviu comigo. Conhecereis? Vamos, Gideões missionário, vamos lá. Conhecereis? E a verdade? Pastor Adriano, o senhor está cansado, o senhor tem que organizar o tempo, eu sei. Mas eu preciso entregar uma profecia nesta casa. Paulo diz: por vós a palavra ecoou, reverberou, foi além. Uma pregação vivida é mais importante do que um espetáculo de um púlpito. Uma igreja intencional, ela não trata o missionário como mendigo, ela não trata o campo missionário como o resto, ela não trata o missionário como um peso. Uma igreja intencional, ela enxerga o missionário como um homem de Deus, como uma voz de Deus e como uma resposta de Deus. Alguém está aí? Quem ainda está no culto, deixa eu ser. Há uns anos atrás, Deus me levou para um estado da nossa nação, e um evento agendado e uma convenção. E a palavra profética que o Senhor liberou foi: confessa, larga, porque eu ainda estou te dando chance. Porque se tu não se arrepender, aquilo que tu faz em profano, quem tem ouvidos, vai vir em público. E a palavra foi direcionada para os líderes da convenção. Cancelaram minhas agendas. Disseram que eu ataquei a instituição. Disseram que eu fui menino. Mas uma igreja que tem integridade, ela não faz do mundo um campo de diversão. Ela faz do mundo um campo de batalha. A bomba explodiu. Pastor, você vai se pedir na queda dos outros? Não. Eu vou cumprir o que a Bíblia diz. Que certas quedas de homens, que foi a queda de Israel no deserto, sirva de exemplo para quem está em pé. Santa Catarina, convenção de Santa Catarina, o Senhor está dando chance. Não é, macho. Não sei se eu vou ter mais espaço para pregar nos Gideões. Mas está vindo. Tudo aquilo que tiver em oculto. Fechou a cara, eu sei. Quem se ofende ouvir verdades? O adúltero não vai se sustentar. O mentiroso não vai se sustentar. Pois um avivamento de piedade, de santidade chega para a nação brasileira. Se tiver 2 profetas, entra na guerra, entra na guerra, entra na guerra. Foi liberado uma autoridade de santidade sobre os profetas. Amando. Profetizar que Deus vai te levantar é fácil. Profetizar que as portas vão se abrir é fácil. Cadê os profetas que ainda profetizam contra os altares quebrados? O espírito profético está liberado no meio do arraial. Ouve, ministros, gritem, rasguem vosso coração, se humilhem, pois a medida do vosso Deus chega para essa geração, diz o Senhor dos exércitos. Por vosso testemunho, por vossa piedade, a palavra não ecoa por voz de profanos. A palavra não ecoa. A política está vindo e não use o nome de Deus pela sua vaidade. Quer ser candidato?
Quer assumir isso? Assuma pelo seu risco. Seja um homem para dizer: eu quero ser por mim. Não fique usando o nome de Deus, que Deus desceu, que Deus revelou. Para com esse papo. Deus revela ministério, Deus revela profetas, Deus revela missionários, Deus envia missionários, Deus envia missionários. Não gostou? Me refute com a igreja, com a história e igrejologia. Me mostre uma argumentação científica pela história da igreja. Quando a gente se vende para o Estado, você está dizendo, pastor, que não pode ter político na igreja? Pode, deve. A instituição precisa. Mas eu não acredito no Deus que tira um profeta do altar para ser enviado para cargos públicos. Eu não consigo ver o texto. Ah, mas e Ciro? Ciro é Ciro, não era profeta. Aí os cabras querem usar o nome de Deus para manipular as emoções dos irmãos, para dizer: vote porque eu sou profeta. Não, vote porque você é político. Vote porque você... Não use o nome de Deus, daquele que Deus não mandou. Clame o sangue por mim agora, igreja. Só os companheiros, concorrentes, ficam com sua cara de delegado mesmo. Clame o sangue por mim agora, pois eu já vou encerrar. Clame, pois uma entidade maligna me confrontou desde ontem. E essa entidade disse que se eu falasse o que eu falei aqui, eu receberia uma grande perseguição em cenário nacional. Mas eu não devo homens que não podem perdoar os meus pecados, mas eu devo aquele que morreu pelos meus pecados, que foi sepultado pelos meus pecados, que ressuscitou pelos meus. A igreja que Paulo elogia é uma igreja que tem piedade, é uma igreja intencional em missões. E eu encerro a minha ministração, pois o meu corpo não me aguenta, eu não aguento mais. Uma igreja pode ser grande em número, mas ela é pequena em poder, quando o número é mais importante do que a qualidade. A igreja contemporânea precisa aprender a entender. Uau, se tu não reagir, irmão, que o testemunho fala mais alto do que a estrutura. Levante a mão comigo. Só que ainda está no mesmo propósito. Diga: eu preciso ser uma igreja que Paulo reconheça em Cristo. Diga no nome de Jesus: eu preciso ter fome, sede de palavra e despertar para a unção. Quem precisa disso, dê um júbilo de alegria se você precisa. A igreja que Paulo reconhece em Tessalônica, segunda qualidade, é uma igreja que vive o exemplo de piedade e intencionalidade em missões. Paulo não estava lá, mas a chama permaneceu. E a palavra, vou falar baixinho, ecoou. Lá vai um santo, lá vai uma santa, lá vai um servo, lá vai um servo. Terceiro e última qualidade para orarmos. O que não achou? Pastores, precisamos orar, porque a igreja brasileira está sendo levada para um lado perigoso. Que ultimamente a gente está tendo mais bezerro de ouro do que a exaltação do cordeiro. A idolatria institucional ao cargo, a idolatria ao pregador, a idolatria à cadeira, a idolatria ao título, a idolatria ao ego, a idolatria ao culto à personalidade. O humanismo tem tirado o cordeiro do culto. Mas acho que ainda tem dois que pode ser perseguido, pode ser odiado, pode ser rejeitado, mas a chama não vai se apagar. Cadê esses dois fiéis? Cadê esses dois fiéis? Quem pode entrar na batalha comigo? Gideões missionário. Você não tem bezerro de ouro, vocês têm um cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu gosto mais desse pregador, eu gosto mais desse cantor. Idolatria. Mais tempos para uns e menos para outros. Ou tem a mesma medida ou não tem. Ou tem a mesma honra ou não tem. Encerro
e passo para quem é devido. Uma igreja que Paulo elogia, ela não tem ídolos, ela não serve a homens, ela serve o Cordeiro. Pare de idolatrar personalidades, volte a glorificar o Cristo que te salvou. Mas eu preciso orar por alguém, eu preciso orar pela igreja que quer se qualificar. Se Paulo ainda estivesse vivo, fosse escrever igreja em Gideões, eu adoro ao Senhor, porque vocês têm equilíbrio, têm piedade, têm missão e têm autoridade. Minha pastora, aqui nesse púlpito, só estava. Quando uma igreja é conectada com o céu, as vozes de engano não prevalecem contra ela. Fizeram uma polêmica de uma profecia aqui lançada ao vento, expondo os Gideões missionários. Mas eu vou falar com o temor da minha alma. O Espírito de verdade está sobre este ambiente. E quando o pastor Adriano, eu terminei de pregar aqui e sentei naquele banco, a pastora me deu um abraço e disse: Deus ainda é Deus de vida. Saiam a missionário. Por isso, meus amados ministros, aqui não é terceiro céu. Nós nunca seremos melhores do que esses que estão ali embaixo. Ministério não é para ser servido, ministério é para ser vividas. Essa irmã veio correndo, alguém quis impedi-la, e o pastor Silmar olhou: deixe. Ela pulou e foi ali onde? A minha filha já estava com 93 dias doente, 14 dias de UTI. Ninguém sabia o que ela tinha. Eu ia ligar e dizer: não posso ir, estou com a minha filha internada na UTI. A minha esposa olhou para mim e disse: meu amor, você ficando aqui ou não, Deus ainda é Deus. Faz a obra, que Deus vai cuidar da tua filha. Você sabe que eu não contei para ninguém. Cheguei aqui, e aquelas profecias, aquelas coisas, e eu disse: Deus, que loucura é essa? Tem poder aqui. Quando a irmã veio, lá no corredor do hospital, eu saí do quarto, peguei um travesseiro, fui gritar de choro, de dor. Eu disse: Senhor, eu fiz a tua obra, minha filha está morrendo. Ela dava convulsões. Aí eu fui para o banheiro me esconder. Quando eu saí, tinha uma irmãzinha que limpava, olhou para mim: pastor Antônio Márcio. Eu disse no meu coração: não, Senhor, nem é hora de eu ministrar na vida de ninguém, é hora de eu chorar. Mas uma igreja conectada com o céu, Deus nunca usa um homem se não passar ele pela prensa de oliveira primeiro. Olhei para ela e disse: irmã, não posso falar com você? Não, não precisa falar, pastor, só ore por mim. E eu disse no meu coração: como é que eu posso orar por alguém agora? Abracei a irmã e orei. Deus toma aquela missionária aqui, a senhora vai lembrar. Ela veio marchando e disse: porque tu não negasse a minha vontade e rejeitasse a sua dor e não ocultasse a minha palavra, eu visito a tua agora. E a profecia foi clara, porque Deus não erra alvo. A profecia foi: eu visito a UTI agora e confundo a medicina. E isso foi na sexta. Eu viajo no sábado, a minha filha tem alta segunda, e agora está aí na rede aqui adorando e glorificando ao Senhor. Há poder de Deus aqui. Quem acredita nisso aqui? Quem acredita?